Pessoal, vamos fazer aqui a nossa correção, né, da lista de dilatação térmica que vai da semana do dia 1 ao dia 12 do 6. Então, aqui as equações, né, que nós aprendemos aí de dilatação. Temos a dilatação linear, dilatação superficial e a dilatação volumétrica. E aqui a gente tem a relação entre os coeficientes de dilatação. Lembrando que o coeficiente de dilatação linear a gente multiplica por 1, o de dilatação superficial a gente multiplica por 2 e o de dilatação volumétrica a gente multiplica por 3. Então, essa aqui é a relação entre esses três coeficientes, né? A primeira questão diz assim: uma bobina contendo 1000 metros de fio de cobre num dia de temperatura de 35 graus. Considere qual será o novo comprimento desse fio se medido num dia que esteja fazendo 10 graus Celsius. Considere o coeficiente de expansão linear do material 1,6 vezes 10 elevado a 5 graus Celsius elevado a menos 1. Nossa, professora, eu perdi até o ar. Mas na verdade isso aqui é muito simples. Como a gente resolve? Da forma que eu já expliquei para vocês anteriormente, né? A gente lê a questão, a gente identifica os dados e descobre o que queremos achar, né? Então, o primeiro dado que nós temos é aqui o tamanho inicial do fio. Então, L0 é igual a 1000 metros. Logo em seguida, nós temos aqui, ó, a temperatura inicial, ou seja, Tsão 0. Lembrando que a gente sempre põe essa bolinha embaixo quando a gente está falando da grandeza inicial. Então, tamanho inicial, temperatura inicial, depois ele quer saber qual é o tamanho final quando a temperatura for 10 graus Celsius. E ele quer saber aqui o tamanho final desse fio. Lembrando que ele quer saber o tamanho final e não o quanto que ele aumentou, tá? E aqui a gente tem a dilatação, né, a coeficiente linear, só que aqui nós estamos falando de um fio, então tá ok já, não precisa fazer nenhuma alteração. Então aqui nós vamos anotar a nossa equação, delta L é igual a L0 vezes alfa vezes delta Tsão. Vamos só relembrar aqui uns pontos importantes, né? Quando a gente está falando desse delta aqui, a gente tem que lembrar que é a grandeza final menos a grandeza inicial. Então, aqui é o tamanho final menos o tamanho inicial. Aqui a gente repete, né, o que já temos. E esse delta T é a mesma coisa, né? Temperatura final menos temperatura inicial. E agora a gente só substitui os dados e encontra o que a gente quer. O tamanho final nós não temos, o tamanho inicial temos, e é 1000. Aqui a gente repete, 1000. O coeficiente, né, a gente tem é 1,6 vezes 10 elevado a menos 5. Temperatura final 10 e temperatura inicial 35. Então aqui a gente já pode ver uma coisa interessante, ó. Se a temperatura final ela é menor que a inicial, né? Ou seja, a inicial é maior que a final, significa que o corpo tinha temperatura maior no começo. Então, se essa temperatura baixou, significa que a gente cedeu energia, né? Ele perdeu energia, esse corpo. Se ele perdeu energia, as moléculas ali, né, as partículas reduziram a agitação, logo esse corpo contraiu. Então, ao invés de expandir, ele contraiu. Então, o nosso tamanho do L tem que ser menor do que o tamanho inicial, que era 1000. Então, aqui a gente repete, né, L menos 1000 é igual a 1000 vezes 1,6 dá 1600 vezes 10 elevado a menos 5
E aqui a gente tem 10 menos 35, que dá menos 25. Repete de novo L menos 1000. Professora, eu quero fazer direto. Gente, quem conseguir fazer direto já pode fazer, não tem problema. Aqui eu vou fazer o passo a passo, porque alguns colegas têm dificuldade, né? Então a gente vai fazendo o passo a passo aqui para ajudar quem tem dificuldade. 1.600 vezes menos 25 dá menos 40.000. Vezes 10 elevado a menos 5. A gente pode fazer uma coisa aqui para facilitar a nossa conta, que é somar 5 aqui para eliminar essa potência. Mas se eu somar esses 5 aqui, eu vou ter que dar um jeito, né, aqui nesse meu número. Tenho que equilibrar, não posso só somar um número aqui. Então, para isso, é como se eu colocasse uma potência aqui de 10 elevado a 5. Então, vou ter que reduzir esse número. Então, para isso é só andar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu trouxe minha vírgula aqui, né, dando 5 casas. E aí eu somei mais 5 aqui. Então, a gente trouxe a vírgula para cá. E aí, agora a gente pode fazer assim, ó. L. Esse 1000 aqui tá subtraindo, passa para cá somando. E aqui a gente vai ter menos 0,4. Então, a gente vai saber que o L é 1000 menos 0,4, que dá 999,60 metros. Então, aqui a gente finalizou achando esse resultado.